Vamos ao nosso xadrez político. Xadrez político. Xadrez político. Eleições 2024. Estamos recebendo às 7h42 aqui nos Estúdios da Cultura, mais um entrevistado da nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Desta vez, Deocleciano Borella, no nosso sorteio, foi o sorteado para esta quarta-feira. Bom dia, Borella, prazer imenso recebê-lo aqui na Cultura mais uma vez. O prazer é meu, bom dia José Walter, bom dia aos ouvintes. Esse prazer, essa oportunidade é muito importante para mim e para a população, é claro. Giovana, coloca o cronômetro lá perto 2, por favor, e teremos então, são 25 minutos previamente aí a gente estabeleceu, mas com uma possibilidade até de nos aproximarmos de 30. Pode começar. Borella, começando a nossa entrevista aqui, nós tivemos há aproximadamente 2 semanas uma operação da Polícia Civil e também do GAECO aqui em Araçatuba. Dentre esses investigados aí de um mandado de busca, uma pessoa muito próxima ao grupo político de vocês, que foi o vereador Dunga. Como é que você recebeu, o partido de vocês recebeu essa investigação envolvendo o Dunga? Olha, primeiramente esclarecer que eu sou favorável a qualquer tipo de apuração. Nós temos 90 candidatos, não conheço alguns, então confio muito na Polícia Civil, confio muito no Ministério Público, e se essa apuração for verdadeira, se estiver, ele que tem que pagar pelo que ele fez. Eu não posso responder por coisas que outras pessoas fazem, eu respondo por que eu faço. Então, se ele tiver algum envolvimento, ele que vai responder para a Justiça. Então, eu não acompanhei assim com detalhes, somente alguns flashes da imprensa, porque nós estamos em campanha, como também vi que entraram lá, pelo menos foi divulgado pela imprensa, que entraram nessa mesma ação na casa de um coordenador da campanha do PP, do Felipe Fornari, mas eu não vi os detalhes, José Walter. Então, eu confio em quem está apurando e vamos aguardar qual vai ser o resultado. E quem decide ali se a pessoa tem ou não condição de disputar é a população, e no caso de deixar que ele continua, a Justiça Eleitoral. Seu comportamento com ele não mudou depois disso? Não, porque eu vejo que é uma apuração que está em curso e a gente tem que respeitar os dois lados, quem acusa e quem se defende. Borella, claro, você era chefe de gabinete da prefeitura e hoje a sua campanha é muito vinculada à participação do prefeito Dilador Borges, até para a sua apresentação para a população, que muita gente não te conhecia. E muita gente se pergunta na rua e pergunta qual vai ser a participação do Dilador em um eventual mandato do Borella ou você como prefeito de Araçatuba, caso eleito. Te pergunto, qual vai ser a participação efetiva do Dilador caso você seja eleito prefeito a partir de janeiro? O Dilador é uma pessoa que eu admiro muito, agradeço muito a ele por ter me dado essa oportunidade de ficar 7 anos ali, mas o mandato do Dilador se encerra dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro, caso eu chegue lá, quem vai comandar essa cidade sou eu e o Dr. Flávio Salatino. O Dilador se encerra 31 de dezembro. Eu nunca me sujeitaria, eu como militar, a receber ordem como eu sendo o chefe e o Dilador por trás mandando em mim. Isso não vai acontecer. É claro que o Dilador tem uma grande influência em São Paulo, no meio político, e isso eu vou utilizar. Mas a administração da prefeitura vai ficar a cargo meu e do Dr. Flávio Salatino. Não vai te dar ordens? De jeito nenhum. Uma equipe nova, a equipe que a gente monta. Eu vou dar a minha cara à administração. Repito, a administração dele foi maravilhosa, mas eu que tenho que dar a minha cara. Eu e o Dr. Flávio que vamos dirigir essa cidade. Borella, entrando no seu plano de governo, analisei seu plano e quero entrar primeiro falar de educação. Nós temos uma questão relacionada a creches. Existem crianças ainda em Araçatuba que aguardam vagas de creche. A última informação que eu recebi, mais de 300 crianças ainda aguardam por essas vagas. E no seu plano existe aí uma previsão de zerar esse número de crianças aguardando essas vagas. Isso é possível e o que fazer para que isso se concretize? Olha, Zé Walter, realmente eu não sei se esse número seu está correto. Porque até uns dias atrás nós tínhamos 100 crianças. É que agora já começa a fase de matrícula para o próximo ano. Então esse número realmente pode ter aumentado. Tá.
Mas nós aumentamos bastante o número de creche. É importante que isso aconteça porque as mães precisam trabalhar, não têm onde deixar seus filhos e nós vamos trabalhar bastante para que a gente possa... É claro que você nunca vai conseguir, porque nasce criança todo dia. Então você faz um planejamento e esse planejamento, ele até um certo ponto ele vai, depois ele vai tendo aquele acúmulo de crianças. Isso é normal. Mas se a gente analisar, nós aumentamos bastante o número de vagas nas creches. Foram mais de 1.800 vagas acrescentadas. E nós vamos continuar com esse trabalho, abrindo mais creches para que a gente possa fazer frente a essa demanda. Você entende, então, que zerar é muito difícil? Olha, zerar é difícil, sim. Porque a criança, como eu acabei de dizer, nós temos um índice de nascimento na nossa cidade até razoável. Então, você faz uma programação e aí você não consegue suprir naquele momento. E também nós temos um probleminha, Zé, porque às vezes você tem a vaga num determinado bairro e a mãe mora no outro. Então, às vezes você não consegue fazer uma equação muito bem feita. Às vezes você não consegue... como se diz, acomodar aquela vontade da mãe e aquela necessidade dela. Mas a gente vai trabalhar bastante, eu garanto para você que esse número vai diminuir bastante ou chegar próximo do zero. Tá, já passamos de 5 minutos da entrevista, vamos mudar para meio ambiente, Borella. Araçatuba tem já a lei de arborização urbana. Entretanto, até hoje não existe o plano de arborização urbana. O porquê que isso ainda não foi possível se concretizar até agora? E a gente tem muitas críticas aí, mas claro, são projetos de retirada de árvores que não são nativas aqui do município. Muita gente critica sem ter conhecimento a respeito desse assunto, mas de fato não temos um plano de arborização até hoje. O porquê disso? Não, nós temos um plano de arborização. O negócio é o seguinte, esse assunto é um assunto muito polêmico. Às vezes eu vejo que Araçatuba tem um déficit arbóreo, sim. E o que acontece? As pessoas, na boa intenção, plantam qualquer tipo de árvore em qualquer lugar. E isso acaba causando um transtorno para a cidade. Se você plantar um pé de manga, como existe vários aqui na cidade, próximo à rua, isso daí vai ser um perigo, porque as motos, na época de manga, as mangas caem no chão, passa uma pessoa de moto e ela vai sofrer uma queda. Então, nesse plano, é justamente para você adequar aquele tipo de vegetação para determinados locais. Nós temos avenidas que foram plantadas farinha seca, que é uma espécie bem no canteiro central. É uma árvore perigosa, ela com o vento ela pode quebrar, e outra, ela está danificando o asfalto. E garanto para você, essa árvore vai ter que ser suprimida. Com certeza. E o dia que nós formos tirar, necessariamente vamos ter pessoas criticando, porque é uma coisa que... é uma árvore que demora 30, 40 anos para chegar naquele porte. Aí você vai lá e suprime essa árvore. Então, o plano de arborização nós temos, vamos incentivar isso daí, mas com árvores que necessariamente que podem ser plantadas naqueles locais. Então, não é qualquer... tem que ser nativa, tem que ter uma árvore que você planta debaixo de uma fiação de uma certa altura. Então, tudo isso precisa ser observado. E quando uma árvore é suprimida, José Walter, existe um estudo, sim. Eu sei que nós temos uma equipe, nós temos um engenheiro florestal que vai analisar o porquê essa pessoa está retirando a árvore, se realmente é necessário, se ela está oferecendo risco, se ela está causando dano àquela pavimentação. Então, existem critérios para a retirada da árvore que muitas vezes a população não entende. Eu entendo a crítica da população. Borella, falar de mobilidade urbana agora, nós tivemos aí várias bandeiras que foram derrubadas aí nesses últimos anos de avenidas, só que a evolução e o crescimento populacional, isso vai impactando ainda mais. E nós temos alguns gargalos na cidade que continuam impactando. Nós temos, por exemplo, a Rua do Fico, que é um ponto extremamente complicado da cidade hoje, crítico, e muitas críticas vêm dela. O que você pode apresentar e tem de projeto para esse ponto específico? E vou citar ainda o Pé de Galinha, que inclusive teve um estudo recente até contratado pela prefeitura, e mais um ponto que eu vou tocar, que é a senador Teotônio Vilela, com uma via de acesso que viria da Marechal Rondon. Então, Zé, tem algumas situações que você, com estudo, como você mesmo disse, que é no Pé de Galinha. Nós contratamos uma empresa especializada que vem, ela instala alguns equipamentos lá e ela mudou o trânsito e deu uma melhorada considerável. Sim. E nós temos alguns locais que não tem como.
Então você pega algumas ruas que elas são estreitas, elas só tem bairros que só tem aquela saída, então é difícil você resolver o problema. Foram abertas várias avenidas, a Pompeu de Toledo, que facilitou muito aquela região, a Juscelino Kubitschek, a Etelvino. Então nós vamos continuar nessa linha. Algumas vias você pode abrir e ela vai melhorar. Então a João Arruda Brasil, por exemplo, é um fato. Aquela região cresceu muito, muitos empreendimentos foram feitos ali e aquela região ela ficou muito compactada. Ela é uma região que nós temos um fluxo muito grande de pessoas que se dirigem para o centro da cidade, para o trabalho, para a escola, e ali aquela via, ela vai ter que ser feita. É uma prioridade fazer aquilo ali. A sequência da João Arruda. A sequência da João Arruda, porque ali você vai conseguir aliviar um pouco da Rua do Fico, aqueles bairros ali. Então, a gente vai continuar nessa linha. A Pompeu de Toledo, por exemplo, já vai continuar, já foi licitada e ela vai chegar, ela vai avançar mais um pouco. Então, aonde for possível, os locais que forem possível, você aumentar, você abrir a via, a gente vai fazer. E alguns locais não tem como, porque ele já está impactado. Quem vai no shopping novo, por exemplo, ali na Guapi, ali, aquele problema é grave. Então, ali nós temos que fazer um estudo sério, mudar algumas vias, mas tem que ser um estudo técnico, não o do que eu acho. Então, isso daí a gente vai fazer em alguns locais que é para a gente melhorar o trânsito. Falar de saúde, então, agora mudando um pouco de assunto, saúde. A prefeitura anunciou, e inclusive a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, que é o novo pronto-socorro. Existe no seu plano, Borella, a construção de novas UBSs em regiões estratégicas. Onde seriam essas UBSs? Quantas seriam? E também queria emendar com relação à central do SAMU, que consta no seu plano, para implantar bases descentralizadas do SAMU. Como é que seria isso? Olha, na verdade, a saúde, nós avançamos bastante. Se a gente olhar no passado como era e como é hoje, foi um avanço considerável. E a gente faz uma análise. Por exemplo, essas UBSs que a gente está se propondo a fazer, são regiões que necessariamente precisam. Quando nós tivemos a visita do ministro, nós solicitamos 4 UBS e 2 já foram autorizadas, que é uma no Porto Real e uma no Concórdia. O Porto Real é uma região com uma densidade demográfica muito grande, então ali necessariamente precisa. Então essa vai ser a nossa prioridade. E posteriormente uma no Engenheiro Taveira e uma no Água Branca. Essas 2 nós também solicitamos, mas ainda não tivemos como se diz, a confirmação lá da federação, lá do Brasil, da União. Certo. Então nós estamos aguardando. Mas a gente está trabalhando bastante para que isso consiga. O pronto-socorro. O pronto-socorro, se você se recorda, não sei se você já estava na imprensa, e você via as críticas que nós tínhamos do nosso pronto-socorro. Ele chovia dentro, nós temos várias imagens aí de quando chovia, não tinha porta, era uma situação muito ruim. Foi quando nós mudamos aqui para o Santana. E a princípio ele atendia muito bem. Só que aí nós temos o Pediatria 24 horas, então criou uma demanda um pouco maior. Então, qual que é a nossa intenção hoje? E o que está... Agora, dia 26, vai para a licitação. Então, isso não é uma promessa, já é uma realidade. Vai para a licitação a adequação do novo pronto-socorro no Hospital da Mulher. Nesse local, nós vamos ter um pronto-socorro pediátrico. Então, os pais que levar seus filhos, ele vai ter uma entrada exclusiva. Hoje, o nosso pronto-socorro, o que ele pega um pouco? A porta de entrada é a mesma. A recepção é um pouco modesta. Então, isso acaba criando assim, um clima de que ele está lotado, que ele está... Então, dessa forma, desse novo pronto-socorro, isso vai melhorar. O SAMU, que é quando chegam os acidentados, as ambulâncias, terá um espaço reservado para eles, uma nova entrada, um novo espaço bem montado para isso. E o dia a dia do pronto-socorro, que vai ser a porta de entrada normal. Então, a gente tem certeza que isso daí vai melhorar muito, vai humanizar o atendimento, a pessoa vai ser melhor acolhida. Então, esse daí, a gente já começa, eu acredito aí que dentro de uns 60 dias, nós teremos uma empresa ganhadora, tudo certinho, e as obras já começam. Tem no plano também a criação dessa nova UPA em uma área de alta demanda. Essa UPA entra onde? Na verdade, seria uma transformação, né? A transformação. Você vê que a gente está fazendo, nesse projeto, é fazer uma UBS lá no Concórdia. É justamente para aquele Umuarama 2, a UPA UBS do Umuarama. Que era a UPA que virou UBS. Então a gente retorna, ela vira uma UPA. Volta a ser UPA. Então seria um pronto-socorro lá. Então nós teríamos 2.
2 pronto-socorros, que também é uma região que tem uma densidade demográfica muito grande. Bastante, Então, cresceu bastante, a população aumentou. Então, a gente tem certeza que isso vai melhorar e muito o atendimento das pessoas. Falar de transporte coletivo, Borella, é um problema que você conhece bem por ter trabalhado esses anos todos dentro da prefeitura e tem contrato, claro, atua e ela tem recebido esse subsídio da prefeitura para poder trabalhar. Já foi proposta e promessa de muitas campanhas de muitos prefeitos melhorar o transporte, melhorar os ônibus, só que essa realidade não se confirma. Você vê a possibilidade de alguma mudança efetiva no transporte coletivo do que a gente tem visto aí atualmente? Olha, Zé, o transporte coletivo no Brasil, ele está numa situação delicada. E eu te respondo com muita propriedade, porque eu pesquisei muito, eu estudei muito com relação a esse assunto. Inclusive, logo que nós chegamos em Araçatuba, na administração, em 2017, nós estávamos com um contrato emergencial com a empresa de transporte urbano. E nós fizemos um chamamento público, convidamos mais de 160 empresas e sabe quantas compareceram no dia do chamamento? Nenhuma. Você sabe por quê? Porque o transporte público hoje ele não é viável economicamente para o empresário. O lucro é muito pequeno e sabe que o empresário precisa de lucro. Claro. Senão ele não vai. Então a gente vê a maioria das cidades que tem um transporte paga subsídio para o transporte urbano. Então, é difícil você cumprir. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas promessas com relação ao transporte, porque não é tão simples assim. Nós já passamos por isso. Se você olhar o plano de governo do Dilador, lá no início, lá em 2000, tinha ar-condicionado. Mas quando nós chegamos na realidade, vimos que é difícil, porque alguém tem que pagar isso aí, Zé. Nós temos aí um grande número de... A gratuidade, ela é um benefício que precisa ter, mas ele causa um problema. Alguém tem que pagar por isso. E se você aumentar muito a passagem, você inviabiliza o transporte urbano. Porque aquelas pessoas que utilizam, aquelas pessoas que não têm uma condição tão boa financeiramente, então ele se utiliza do transporte. E se você aumentar muito a passagem, você não consegue que essa pessoa faça isso. Por isso que as prefeituras pagam esse subsídio, para que esse transporte se mantenha. Então, a gente estuda a possibilidade de até um subsídio maior para que essa empresa continue e melhore um pouco, aumente algumas linhas. Nós já temos estudo de alguns bairros novos na cidade que o transporte urbano precisa chegar lá. E isso tudo é custos, é motorista, são veículos, é combustível, é desgaste do próprio veículo. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Então, não muda muito a realidade, é tentar melhorar um pouco e talvez aumentar um pouco mais o subsídio que é entregue. Precisamos melhorar sim. Precisamos com veículos novos, com melhor, mas a gente precisa com o pé no chão. Não é fácil você resolver de um dia para outro o transporte público. É só a gente analisar, entra na internet e você vai ver o tanto de cidade que tem problema. E hoje, para você subsidiar, para você manter aqui, como já foi proposto por algumas pessoas, a gratuidade, a prefeitura vai ter que desembolsar por mês mais ou menos 1 milhão a 1 milhão e 100, para que você mantenha a gratuidade com esse serviço que está aí, sem aumentar a linha. Da forma que está. Do jeito que está, é mais ou menos 1 milhão. Do jeito que está. Borella, falar agora de desenvolvimento e no seu plano de governo consta também e fala bastante, todos os candidatos falam a respeito do Mercadão Municipal. No seu plano consta buscar soluções para harmonizar os interesses e melhorar o ambiente de negócio. É um pouco diferente do que consta no plano dos outros candidatos. Queria entender aqui porque nesse caso aqui você não fala é um pouco mais ameno do que os outros candidatos. É porque a realidade do Mercadão é bem complicada, realmente? Porque eu conheço a realidade do Mercadão. O Mercadão tem 357 entre lojas e box. 357. Ele é da década de 60, ele foi feito em 60. E de lá para cá, vários boxes, várias lojas foram, não sei, vendidas, passadas para pessoas. Hoje a prefeitura tem 296 boxes e lojas, são da prefeitura. E nós temos 14 pessoas têm a escritura do local. É dono. É dono do local. E nós temos 60
que foram judicializados para a gente resolver esse problema. Foi passado para uma pessoa, a pessoa morreu, passou para o filho. Então, está na justiça, desde o primeiro dia da administração do dilador, nós começamos a trabalhar no Mercadão. Mas você é advogado. E você sabe que a nossa justiça, ela não é tão célere, ela é um pouco morosa. Então, primeiro, precisamos resolver esses problemas jurídicos que têm. E é um espaço importante. Só que do jeito que ele está, a gente não consegue colocar dinheiro público. Logo no início da administração, nós conseguimos uma verba de um deputado de 4,5 milhões para ser colocado lá no Mercadão. E nós perdemos essa verba, porque não tinha como você pegar e fazer uma reforma, porque tinha essa pendência de vários donos, você não sabia quem era a pessoa. Então, o Mercadão é um assunto que ele precisa ser resolvido, ele está ali no centro da cidade, é um importante ponto turístico, dá para resolver, mas ele vai demorar ainda mais um pouco, Zé. Questão de desapropriação não entra, né? Então, mas é isso aí, alguns casos está nessa situação, só que você não consegue nem localizar a pessoa. Então, esse é o grande problema. Então, pelo que você está dizendo, é praticamente impossível resolver. Não, impossível não. Eu acho que é possível, mas é uma coisa que demanda tempo, demanda ações judiciais, decisões judiciais. Então, algumas vai ter que fazer algumas indenizações, mas é uma coisa que não se resolve do dia para a noite, né? Borella, falar de secretarias, existe também pauta de outros candidatos aí com relação à quantidade de secretarias na prefeitura de Araçatuba. Hoje, se não me engano, são 18. Existe um excesso de secretarias na prefeitura de Araçatuba? Do meu ponto de vista, não. Você tem algum projeto para redução de secretarias caso eleito? Não. Você manteria esse Vou manter as secretarias. E acha que é uma quantidade adequada? Eu vejo assim, as secretarias, cada um tem sua função e bem definida. Quando se fala em redução de secretaria, eu vejo assim, tem candidato que fala que vai reduzir 6 secretarias. Como é que você vai fazer? A maioria, a grande quantidade, são funcionários concursados. Ela tem uma gama de serviços que ela presta. Como que você vai fazer com isso daí? Você junta, por exemplo, tem uma proposta de juntar Secretaria de Governo, Secretaria de Administração e Comunicação em uma só. São assuntos totalmente diferentes, Comunicação, ela presta conta para a sociedade. É um assunto técnico. Isso está em lei. Nós precisamos prestar conta para a população do que se faz com o dinheiro. Secretaria de Governo, ela é bem política. Ela lida com os vereadores e por aí afora. E a administração é o coração da cidade, é o coração da prefeitura, é onde realiza todas as compras, é uma secretaria muito pesada. Ela lida com o RH, com quase 5 mil funcionários entre ativos e inativos. Como que você vai colocar um secretário com essa responsabilidade? Na minha opinião, isso é inviável, Agora, a economia que você vai fazer com isso... Isso, é isso que eu ia te perguntar, com relação à economia. Ela é tão irrisória que eu acho que não vale a pena. Existem algumas economias que, no jargão popular, são economias burras. Ela acaba criando mais problema do que benefícios. Então, essa economia ela é muito pequena para que se faça. A gente pode economizar em outras coisas, como nós fizemos nas licitações. Foram 700 milhões nesses anos aí. Foi uma queda de 35% do valor que se vai para a licitação e do que efetivamente é licitado. Então, nós temos outras formas de fazer a economia. E a secretaria, ela é uma coisa que eliminar a secretaria, juntar a secretaria, eu acho que o benefício não é tão grande assim. Tá. Com relação ao turismo, Borella, consta do seu plano de governo a revitalização de espaços. Tem, dentre eles, alguns centros históricos aí, mas principalmente queria colocar em pauta aqui as praças. As praças que algumas delas estão sendo reformadas, ou tem algumas em anúncio de reformas, mas muitas delas não. Nesses anos ficaram um pouco de lado. O que você pretende aí para os próximos anos, caso seja eleito? Primeiro esclarecer por quê. Você numa gestão... Mas você concorda que sim, então? Concordo. Numa gestão, você precisa planejar. Tá. Quando você planeja, você vê quais são os problemas principais e você ataca por prioridades. Entre você reformar uma praça e tirar aquele pessoal lá da lama e do barro, lá do Jussara, do Esplanada, qual você optaria? O gestor, ele precisa fazer essa opção. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que você vai receber críticas, e recebe.
E eu até concordo com algumas, porque é importante deixar uma cidade bonita como está sendo, como a nossa cidade está. Então, revitalizar a malha asfáltica foi uma prioridade. E hoje você vê o tanto de asfalto que foi feito na nossa cidade, as avenidas que foram abertas. Agora chegou a vez das praças. Então, nós temos a praça ali conhecida por Praça da Santa Casa, a própria do Paraíso, aquela a Diogo Júnior. Então, várias praças já foram reformadas. A iluminação, todas as praças receberão iluminação agora. Todas, iluminação de LED. Porque nessa PPP da iluminação, Zé, que já tem vários bairros da nossa cidade que já receberam esse benefício, ele está incluso também a iluminação das praças. Quando você fizer uma iluminação bem feitinha nas praças, que num total de 160 e poucas praças que nós temos, que não são poucas, você vai ver que já vai mudar, vai dar um novo visual para a nossa cidade. E isso já está sendo feito. Tá. Queria só tocar, a gente já vai chegando a 25 minutos da nossa entrevista, tem muitos Muito assuntos. rápido, né? Tem muitos assuntos para perguntar. Algumas para esse finalzinho. Você está falando no seu plano e voltando até a educação e também saúde, com relação a apoiar a criação de um curso de medicina local. Seria o da FACFE? Da FACFE. Eu acho, não, mesmo porque esse processo começou lá atrás, já está autorizado, e por que não fazer? Isso beneficia muito a nossa cidade como é mais uma faculdade, os alunos acabam trabalhando, estagiando na nossa rede, então é muito importante sim, eu vejo com bons olhos. É claro que precisa fazer um planejamento, porque uma faculdade de medicina, ela exige aí uma certa estrutura. Você vai formar médicos e isso precisa ter uma formação sólida para que se forme bons profissionais. E eu vejo que a FACFE tem condição sim de fazer isso daí. Ô Borella, como é que você tem visto aí esse grande número de pesquisas que estão sendo divulgadas? Recentemente a gente noticiou aqui, o SBT divulgou uma no último sábado e até a Justiça, um pedido do Cido Sério, suspendeu essa pesquisa que foi divulgada. Como é que você tem visto aí? Saindo um pouco do plano, já que a gente está no finalzinho. Olha, nós nunca fizemos pesquisa. A gente faz uma pesquisa interna, que é justamente para direcionar o nosso... Só estou tocando no assunto, até porque essa pesquisa do SBT foi amplamente divulgada, inclusive nas suas redes sociais, e me parece que dessa decisão da Justiça, vocês tiveram até que tirar das redes sociais. Sim, porque o SBT, qual foi o questionamento? Foram os nomes ali... em vez de Cido Sério, foi esse o prefeito. Cido Sério entrou com um pedido, só para esclarecer a população, porque muito foi falado, inclusive, o Cido Sério entrou com um pedido dizendo que o nome dele foi usado errado na pesquisa. Não, o Cido Sério deveria ter sido Cido Prefeito, Lucas Zanata, ao invés de Lucas Zanata. Então, mas todos esses nomes já são conhecidos, né? Eu acho que... Mas não foram questionados os números. Os números, pelo menos pelo que eu vi, ninguém questionou. Questionou a forma do nome. E como eu disse, as nossas pesquisas, que a gente faz pesquisa interna, é para direcionar a nossa campanha. Quais são os bairros que a gente tem que dar uma atenção melhor, como que nós estamos, se estamos evoluindo ou não. Então, as nossas pesquisas nós fazemos somente interna. E eu respeito essas... Agora, tem que ter responsabilidade, né, Zé Walter? Eu acho que alguém que faz algumas pesquisas, altera os índices só para iludir a população, eu acho que isso daí é grave. Ô Borella, já passamos dos 25 minutos combinados, estamos aí no tempo até a mais. Giovana, por favor, zero o cronômetro aí. Borella, para encerrar a nossa entrevista, a gente sempre deixa 3 minutos à disposição do candidato, caso queira usar, para mandar o seu recado final para a população. Tem muita gente acompanhando nas nossas redes sociais, mais de provavelmente 150 pessoas só nas nossas redes sociais. Fique à vontade, temos pelo menos à vontade 3 minutos para você mandar seu recado. À vontade com 3 minutos, mas tá bom. Pode usar à vontade os 3 minutos. Suficiente. Bom, eu peço para que a população de Araçatuba analisem com carinho o nosso plano de governo, as nossas propostas, são propostas factíveis, propostas que são possíveis de realizar. Analise os candidatos, analise o vice-prefeito, a qualidade do vice-prefeito. Hoje o nosso vice-prefeito é o Dr. Flávio Salatini, é um médico que ele vai atuar bastante na saúde, que é um assunto bem polêmico, que nós recebemos alguns questionamentos. É uma pessoa preparada, com 23 anos de formado, já trabalhou em UBS, já trabalhou no pronto-socorro. Então eu peço que a população analise, pense bem, para que ela escolha, não erre na sua escolha, porque a partir do dia 6 de outubro, às 9 horas da noite aproximadamente, a gente vai ter já uma pessoa que vai administrar essa cidade por 4 anos. E isso é muito importante. E uma má gestão, uma má administração impacta na vida de todos
que moram na cidade. E eu me proponho a fazer esse serviço porque eu tenho condição. Eu estou preparado, eu conheço a máquina. Faz 7 anos e meio que eu estou ali ao lado do dilador, que eu entendo como uma das melhores administrações. Eu te falo isso porque eu sou nascido e criado aqui em Araçatuba, trabalhei muito tempo nas ruas de Araçatuba e eu vejo que a nossa cidade mudou. Ela mudou para melhor e eu vou continuar fazendo esse trabalho com a mesma vontade que o dilador fez e com a mesma responsabilidade com o dinheiro público. Então, no dia 6 de outubro, a gente pede aí que o araçatubense vote no 55, Borelli e Dr. Flávio Salatino, para dar continuidade nesse trabalho que o dilador fez. Perfeito, tá aí Deocleciano Borella, entrevistado desta quarta-feira aqui do nosso Xadrez Político. A gente continua com a nossa série de entrevistas todas as quartas-feiras. Nós tivemos já aqui nas entrevistas Cido Sério, depois o Dr. Felipe Fornari foi sorteado, não quis comparecer, preferiu não vir aqui a entrevista. Na semana passada nós recebemos o Lucas Zanata, hoje Deocleciano Borella. Na semana que vem a gente fecha a nossa série de entrevistas com o Bruno Pandini, aí para você, claro, eleitor, fazer a melhor opção no dia 6 de outubro. As eleições estão chegando. Lembrando que no dia 2 de outubro, o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Araçatuba, a realização em parceria do SBT Interior, Cultura FM e também a Nova Brasil FM. Estaremos todos juntos a partir no dia 2, às 18 horas, transmissão do SBT, da Cultura e da Nova Brasil na semana da eleição. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, tem mais informações para você aqui no seu Jornal de Verdade. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. Agora